Meu nome poderia ser qualquer um. Porque, naquele dia, eu deixei de ser apenas um homem e virei um filho desesperado. Quando olho para trás, tudo parece um pesadelo lento, daqueles que você sabe que vai acabar mal, mas mesmo assim, não consegue acordar. Minha mãe sempre foi tudo o que eu tive. Desde pequeno, era nós dois contra o mundo. Ela trabalhava muito, criou-me sozinha, abriu mão de sonhos para que eu pudesse estudar, comer, existir. Nunca reclamou, nunca se fez de vítima, mesmo quando a vida parecia pesada demais para os ombros dela. Quando ela começou a adoecer, eu não percebi de imediato. No começo, era só cansaço. Depois, dores, depois, consultas, exames, esperas intermináveis em corredores frios de hospitais públicos, até que veio o diagnóstico, uma doença grave, daquelas que não dão tempo, daquelas que transformam dias em contagem regressiva. O médico falou com palavras técnicas, mas eu entendi o que realmente importava. Se não agíssemos rápido, eu ia perder minha mãe. O tratamento existia. Havia um medicamento específico, caro, difícil de conseguir. Um remédio que poderia dar a ela mais tempo, talvez anos, talvez vida. Mas o sistema não funcionava rápido o suficiente. Pedidos, protocolos, recursos, sempre volte amanhã, sempre estamos analisando. Enquanto isso, minha mãe piorava. Eu dormia mal, comia pouco, vivendo à base de café e esperança. Ligava para hospitais, ONGs, instituições, pedia ajuda, implorava, nada. Um dia, sentando ao lado da cama dela, segurando sua mão já fraca, eu ouvi algo que me partiu por dentro. Filho, se eu não conseguir, promete que você vai viver. Ela tentou sorrir. Eu não consegui. Naquele momento, algo dentro de mim quebrou. Porque eu não estava pronto para prometer aquilo. Eu não estava pronto para desistir. Foi então que eu ouvi falar daquele lugar. Uma clínica. Um depósito. Um estoque hospitalar que, segundo alguém comentou num corredor, tinha um medicamento. Não era público. Não era simples. Não era legal. Mas era real. Passei noites em claro pensando. Pesando consequências. Conversando comigo mesmo. Eu sabia que o que eu estava prestes a fazer era errado perante a lei. Mas também sabia que ficar parado era errado perante o amor. E quando você é colocado entre a lei e a vida da sua mãe, algo dentro de você escolhe antes que você perceba. Naquela noite, eu não fui um criminoso comum. Eu fui um filho com medo. Entrei no lugar tremendo. O coração batia tão alto que parecia denunciar meus passos. Minhas mãos suavam. Cada segundo parecia uma eternidade. Quando encontrei o medicamento, eu chorei. Chorei de alívio. Chorei de desespero. Eu não levei dinheiro. Não levei nada além do que eu precisava. Saí dali como se estivesse fugindo de mim mesmo. Mas eu não fui longe. A polícia me pegou antes que eu chegasse em casa. Algemas, carro, luzes, olhares. Na delegacia, não neguei nada. Eu contei a verdade. Disse por que fiz. Disse para quem era. Disse que não queria nada além de salvar minha mãe. Alguns policiais desviaram o olhar. Outros permaneceram frios. Lei é lei. Quando cheguei ao tribunal, algemado, com o uniforme laranja, eu me senti menor do que nunca. Não pela roupa, mas pela sensação de falha. Eu falhei em protegê-la. Falhei em ser forte o suficiente dentro do sistema. No fundo da sala, eu vi minha mãe, sentada, fraca. Mas ali, quando nossos olhos se encontraram, eu vi algo que nunca vou esquecer. Ela não me olhava com medo. Ela me olhava com amor. E isso doeu mais do que qualquer sentença. O julgamento começou. O promotor falou de crime, de invasão, de roubo. Falou de leis quebradas, de precedentes perigosos. Falou tudo corretamente, mas não falou de amor. Não falou de desespero. Não falou de humanidade. Quando foi minha vez de falar, minha voz tremia. Eu disse que sabia que estava errado, que aceitaria qualquer punição, mas que faria tudo de novo se fosse preciso. Porque nenhum filho deveria assistir a própria mãe morrer.
sabendo que havia algo que poderia salvá-la. O tribunal ficou em silêncio. E então, ela entrou. A juíza, uma mulher de postura firme, olhar atento, expressão séria. Alguém que já tinha visto de tudo naquele tribunal. Crimes reais, violência, mentiras. Ela olhou para mim. Depois, olhou para minha mãe. E algo mudou no ar. Ela pediu uma pausa. E naquele intervalo, eu não sabia se estava vivendo meus últimos minutos de liberdade, ou se estava diante de algo que mudaria tudo. Foi ali, naquele silêncio pesado, que eu percebi. Essa história não era só sobre mim. Era sobre até onde vai a lei, quando encontra o amor. O silêncio daquele tribunal era diferente de tudo que eu já tinha vivido. Não era só respeito, era expectativa. Era como se todos ali soubessem que algo fora do comum estava prestes a acontecer. A juíza voltou para a sala com passos firmes. Sentou-se, ajustou os óculos, olhou novamente para os papéis à sua frente. E então fez algo inesperado. Ela levantou os olhos e, pela primeira vez desde que entrei algemado naquele lugar, eu não me senti apenas um réu. Senhor, ela começou, olhando diretamente para mim. Antes de qualquer decisão, eu preciso entender uma coisa. Meu coração disparou. Quando o senhor entrou naquele local e pegou o medicamento, o que estava passando pela sua cabeça? Engoli seco. Minhas mãos tremiam. Eu não pensei em mim, meritíssima, respondi. Eu pensei na minha mãe respirando com dificuldade. Pensei que, se eu não fizesse nada, eu ia enterrá-la sabendo que eu poderia ter tentado. O rosto da juíza permaneceu sério, mas algo nos olhos dela mudou. Ela se virou para minha mãe. Senhora, a senhora sabia do que seu filho pretendia fazer? Minha mãe respirou fundo, juntou forças e respondeu. Não. Mas se eu soubesse, teria tentado impedi-lo. Não porque ele está errado, mas porque eu jamais suportaria ver meu filho preso por minha causa. Algumas pessoas na sala enxugaram os olhos. Eu ouvi um soluço contido em algum lugar atrás de mim. A juíza apoiou as mãos na mesa. Este tribunal existe para aplicar a lei, mas também existe para servir as pessoas. E hoje, o que está diante de mim não é apenas um processo criminal. É uma história de amor, desespero e falha do sistema. O promotor tentou intervir. Meritíssima, com todo respeito, se abrirmos exceção... Ela ergueu a mão. Eu conheço a lei, conheço os riscos e conheço os precedentes, mas também conheço a diferença entre crime e humanidade. O tribunal inteiro parecia suspenso no ar. Ela respirou fundo e continuou. O réu não agiu por ganância, não houve intenção de lucro, não houve violência. Houve desespero, houve amor. Houve urgência diante de uma burocracia que falhou em responder a tempo. Meu peito ardia. Eu mal conseguia respirar. Punir este homem, ela disse, não salvará o sistema. Apenas destruirá uma família que já está sofrendo. Ela fez uma pausa longa. Então veio a frase que mudou tudo. Diante dos fatos, da motivação comprovada e da ausência de intenção criminosa habitual, este tribunal decide arquivar o caso. Por um segundo, ninguém reagiu. Eu não entendi. Meu advogado virou para mim com os olhos arregalados. Você está livre, ele sussurrou. Livre. A palavra demorou para fazer sentido. Minha mãe chorou. Eu chorei. Pessoas na plateia começaram a aplaudir, mesmo contra o protocolo. O segurança tentou conter, mas até ele parecia emocionado. A juíza bateu o martelo. Que fique registrado. A justiça não pode ser cega ao sofrimento humano. Quando saímos do tribunal, a imprensa nos cercou. Microfones, câmeras, perguntas. O senhor faria tudo de novo? O senhor acha que quebrou a lei? O que diria para outros filhos? Eu respondi com a verdade. Eu não sou herói. Eu só sou um filho. E filhos fazem coisas impossíveis quando o amor fala mais alto. Naquela noite, sentei ao lado da cama da minha mãe. O medicamento estava ali. O tratamento começou.
Ela segurou minha mão e disse: "Você não me salvou só da doença. Você me lembrou que o mundo ainda tem pessoas capazes de escolher o bem." Hoje, quando penso em tudo isso, entendo que aquela juíza não arquivou apenas um processo. Ela arquivou a ideia de que justiça precisa ser fria. Ela provou que a lei pode ser firme, sem deixar de ser humana. Agora eu quero falar com você que está assistindo. Você faria o mesmo no meu lugar? Conhece alguém que já precisou escolher entre seguir regras ou salvar alguém que ama? Escreve nos comentários. De que qual lugar está assistindo, cidade e estado. E se essa história te tocou de alguma forma, seu comentário é muito importante. É ele que faz esse vídeo chegar a mais pessoas que precisam lembrar que amor também é justiça. Compartilha com alguém que acredita que fazer o certo nem sempre cabe em uma lei, mas sempre cabe no coração. Se inscreve no canal, porque aqui a gente conta histórias reais, humanas e profundas. Histórias que doem, mas também curam. Porque, no fim, a justiça mais poderosa é aquela que escolhe não esquecer que somos humanos.